Agora a gente vai conversar com o candidato André. Tudo bem, André? Tudo bem, Helena. Boa tarde. Meu nome é André Santos, eu sou candidato ao CAD para o biênio 2027-2028. Atualmente sou conselheiro suplente do CAD Prev Rio. Sou servidor do Prev Rio desde 1998. Sou economista por formação e tenho especialização em engenharia econômica. E venho trabalhando no Prev Rio em várias áreas dentro do Prev Rio. Desde quando eu entrei, tive a oportunidade de ter alguns cargos em comissão, sempre com embasamento técnico, sempre buscando dar o meu melhor para que o Prev Rio tivesse resultados melhores e que o servidor fosse sempre da melhor forma, mais bem atendido. André, por que você quer ser conselheiro do CAD e por que você acha que os servidores devem votar em você? Então, fazer um breve histórico sobre o que significa o Conselho de Administração do Prev Rio. O Conselho de Administração do Prev Rio é um órgão estratégico que foi criado pela Lei 3344 em 2001, em função da própria Lei 9717, que é a lei de responsabilidade fiscal. E esse órgão é um órgão estratégico, deliberativo, que traça, que é um órgão também consultivo para as deliberações de tudo que envolve a questão de previdência e assistência aos servidores públicos do município do Rio de Janeiro. Nesse sentido, eu, como sou servidor do Prev Rio, eu me sinto na obrigação, sempre tive esse sentimento, de buscar o melhor para a nossa previdência pública, que ao longo dos anos vem sofrendo não só por algumas gestões que foram prejudiciais ao órgão, quando a Lei 3344 ela foi criada em 2001, o Prev Rio e o Funprev era uma referência nacional, não só pela capitalização, quanto pelos benefícios que eram concedidos como carta de crédito, os benefícios assistenciais. E ao longo dos anos, infelizmente, nós tivemos declínios da arrecadação, das legislações que foram não cumpridas na sua íntegra, de legislações que mudaram o panorama. E eu me sinto, como servidor público do Prev Rio, responsável também para que a gente tenha um trabalho que possa levar a todos os servidores públicos municipais o melhor que pode se ter da previdência pública do municipal. André, você é conselheiro suplente e está candidato à titularidade. O que você fez nesse último mandato, até final de 2020, até agora em 2026, e o que você pretende fazer nesse novo mandato de biênio 2027-2028? Então, eu como conselheiro, o órgão, o CAD, eles são, na verdade, são eleitos 4 conselheiros titulares e 4 conselheiros suplentes. Eu fiquei na segunda suplência na minha votação e tive a oportunidade de participar de 3 reuniões do CAD, que foram reuniões bem estratégicas e bem importantes, que trataram de assuntos técnicos como avaliação atuarial, que apresenta um déficit atuarial muito grande. O déficit atuarial é aquele valor que demonstra o quanto tem necessidade de ter guardado para que futuramente seja pago as aposentadorias. Além do déficit atuarial, nós temos o déficit financeiro. Então, essa situação, que é bem preocupante, no caso do município do Rio de Janeiro, me fez querer participar mais ativamente como conselheiro do CAD para, de alguma forma, impedir que avanços que sejam prejudiciais ao servidor público sejam impedidos e que a gente consiga delinear uma política proativa para a previdência pública do município. As minhas propostas no sentido de garantir os direitos dos servidores públicos, porque já se passaram várias reformas da Previdência e todas elas tendem a querer diminuir os direitos do servidor público, como aumento também de alíquotas de contribuição previdenciária e outras perdas que infelizmente aconteceram e que
e que não foi possível de ter algum impedimento. Então, como voz dentro do CAD, é no sentido do debate técnico, para que a gente consiga defender os nossos direitos na Previdência. Eu, como proposta para esse novo biênio, como titular, que o suplente, infelizmente, ele só participa quando tem ausência de algum titular. Então, nesse sentido, conseguindo alcançar a titularidade, eleito como titular do órgão, existe como proposta fomentar o concurso público, que a própria administração reconhece que é um dos fatores, um dos motivos que podem reduzir o déficit atuarial, que faz com que o FUNPREV tenha uma arrecadação de receita de contribuição previdenciária. E a lei do Descongela, que é uma lei que infelizmente ainda não foi cumprida pelo município, mas que vai trazer algum alento financeiro para o nosso servidor público, que já teve tantas perdas salariais, como os reajustes salariais que não foram implementados adequadamente ao longo desses últimos anos, principalmente depois da pandemia. Tentar fomentar também estudos para que a gente consiga, no Prev Rio, voltar a ter um dos benefícios que era o mais importante, que era da carta de crédito, que o servidor público ainda almeja tanto, e entre outras atividades, que tudo que venha a ser demandado pelo servidor público, da saúde, da educação, de todas as áreas, para que a gente possa agregar uma qualidade de vida e uma valorização do nosso servidor público municipal. Perfeito, André. Qual a sua visão da Previdência dos servidores públicos no Brasil e qual o contexto que o Rio de Janeiro tem nisso? A Previdência Pública Municipal, ela já foi uma referência nacional. Principalmente, como eu falei, quando foi da criação da Lei 3344, que criou o FUNPREV. Hoje, infelizmente, a nível nacional, o Prev Rio não está no cenário de destaque. A Previdência como um todo, tanto municipal, estadual, nós temos observado fraudes acontecendo, gestões temerosas e sempre um olhar de fazer com que o servidor seja responsabilizado pelos déficits, quando na verdade o servidor ele é o contribuinte para o déficit, para a arrecadação do município, e a gestão, quem faz são, na verdade, os prefeitos, os governadores, eles é que são os responsáveis por gerir esses recursos, e que não tem sido feito tão adequadamente, e a própria legislação às vezes é descumprida com a leitura e um entendimento errado, como eu entendo que o caso do Rio de Janeiro, aí falando de um modo mais técnico, com relação à contribuição suplementar, que ela vem sendo utilizada imediatamente, quando deveria constituir uma reserva, justamente para que no futuro os servidores tivessem a tranquilidade de ter um caixa para que sua aposentadoria fosse paga com toda certeza, sem a intranquilidade de viver um déficit atuarial que atualmente é muito alto. Perfeito, André. E estamos chegando no final. Você tem mais alguma consideração? Gostaria de falar mais alguma coisa? Então, a minha consideração é em relação à própria eleição do CAD. Nós temos por volta de 170 mil votantes, servidores públicos, pensionistas, que podem votar, utilizar o seu direito de eleger o seu representante. Nós, na última eleição, que eu fui candidato, o campeão de votos foi, na verdade, a ausência de eleitores. Nós tivemos menos de 3%, que infelizmente representam uma parcela muito ínfima para uma importância tão grande que é o Conselho de Administração do Prev Rio. A consideração que eu faço é que os servidores se conscientizem da importância do CAD, para que seja ali um ambiente onde eles possam verificar o que está sendo desenvolvido dentro da sua previdência, o que está sendo proposto, quais os riscos que nós temos para o futuro, e essa preocupação que eu tenho, que o eleitor, que o servidor público tenha consciência e participe mais do CAD,
E as eleições vão acontecer agora dia 21 a 27 de julho, e a participação do servidor é importante. Bom, meu nome é André Santos, meu número é o 2, e eu peço seu voto para que você tenha um representante que tenha o conhecimento, que já é um funcionário do PREV-Rio, que ao longo dos anos vem acompanhando de perto todo arcabouço que nós temos dessa legislação, dessas mudanças de legislação previdenciária. Por isso eu peço seu voto. André Santos, número 2. Obrigado.